Caros católicos, estamos vivendo a Páscoa, celebramos hoje a segunda-feira de Páscoa, dentro da oitava de Páscoa. O mistério que nós celebramos é tão grande, esse mistério da nossa fé, que a igreja não o celebra em um único dia. Estendemos aí a celebração da Páscoa por 8 dias, como se fosse um único dia, onde a igreja nos faz não só recordar um passado, não só se lembrar desse mistério da nossa fé, esse grande mistério da ressurreição do Senhor, mas nos faz viver com a sua liturgia essa verdade fundamental da nossa fé, a verdade que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e que nos chama a vencê-la nele, a morte. Se nós vivermos com nosso Senhor aqui agora, sendo fiéis a Ele, amando-o, observando o nosso amor para com Jesus, para com Deus, é muito simples. Como eu sei se eu amo a Deus? Qual é a prova do meu amor para com Deus? É não ofendê-lo com o pecado. É simples assim. Temos os 10 mandamentos, temos os mandamentos da igreja. Olho para os mandamentos e olho para a minha vida. Estou observando os mandamentos de Deus? Estou observando os mandamentos da sua igreja? Se sim, é sinal que eu estou amando a Deus. E claro que esse amor pode ser cada vez maior, melhor. Podemos crescer na caridade, crescer no amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo, para com Deus Pai e Deus, o nosso Deus Espírito Santo. Hoje, na segunda-feira de Páscoa, nós temos esse bonito evangelho, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos do 13 ao 35. Esse evangelho que já o conhecemos bem, sempre repetimos esse evangelho, é sempre lido nesse dia de hoje, na segunda-feira da Páscoa, mas sempre que nós o lemos, meditamos, nós podemos descobrir alguma coisa mais, aprofundar a nossa meditação sobre ele. Um ponto que eu quero refletir com vocês nesta noite, nessa missa, é quando os discípulos iam então ali abatidos, tristes, sem fé, estavam no terceiro dia. Jesus tinha prometido que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e eles não tinham esperado ainda o término do terceiro dia e já voltavam para Jerusalém, para a aldeia deles, para Emaús, saindo de Jerusalém. Era 11 quilômetros mais ou menos de viagem de Jerusalém até Emaús, e iam ali falando de Jesus, iam conversando sobre aquilo que tinha acontecido, abatidos, sem fé, e Jesus aparece ali ao lado deles, vai caminhando com eles, naquela estrada. Podemos até imaginar, o sol que vai se pondo, o dia que vai acabando, aquela luz que vai terminando, aquela estrada talvez cheia de poeira, e nosso Senhor Deus que vai ali seguindo aqueles discípulos. Agora já não tinham mais fé, perderam a fé e voltavam para a vida deles, com aquele sentimento de desilusão, aquele sentimento de fracasso. Nós esperávamos que ele iria libertar Israel, nós esperávamos que seria o nosso Messias, que seria o nosso Salvador, que iria nos libertar, e agora o que aconteceu com ele? Foi levantado no madeiro da cruz, aquela morte para bandidos, para criminosos, para ladrões. De fato tinham 2 ao seu lado e ele no meio, como que para significar o pior deles, Então iam assim, sem fé, sem ânimo, tristes, abatidos, para a aldeia deles. Quando Jesus aparece, começa a caminhar com eles, pergunta sobre o que eles estavam falando, vão falar de Jesus, e aí nosso Senhor entra, chamando aquelas pessoas de ignorantes. Eles não tinham ainda entendido a Sagrada Escritura, eles não tinham compreendido
O Antigo Testamento que todo ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo. E que fala, para usar uma expressão nossa, em um português muito claro, o que estava reservado para o Filho de Deus. O que estava reservado para o Messias. Que não era um triunfo, que não era uma glória aqui nessa terra, que ele deveria reinar sim, mas reinar da cruz, que ele deveria padecer, que ele deveria sofrer, que ele deveria perder a sua beleza, que deveria ser conduzido ao matadouro como a cruz, ao sacrifício, como uma ovelha, um cordeiro é conduzido ao matadouro, isso sem abrir a sua boca, que deveria ter o seu rosto cuspido, as suas vestes rasgadas, divididas, sorteadas. Todo o Antigo Testamento, Isaías 53 é claríssimo, o Salmo 21 é claríssimo, e eles conheciam bem as Sagradas Escrituras, só que aquela palavra de Deus que parece que não entrava no coração daquela gente, como muitas vezes parece que não entra também no nosso coração. Você quer ver um católico vacilar na fé quando chega o sofrimento na vida. Quantos católicos, quando chega a provação, quando chega uma cruz, quando chega uma dor, vacilam na fé? Quantos têm uma percepção da religião, do catolicismo, da vida de fé em Deus, quase como se fosse um seguro de vida? Eu vou na igreja, eu participo da missa, eu rezo o meu terço, eu faço alguma obra de bondade, de caridade, pago o meu dízimo, então tudo tem que dar certo na minha vida. E quando as coisas não dão certo, como acho eu, como penso eu, aí a fé vai esmorecendo, a fé vai enfraquecendo, e para muitos a fé vai acabando, né? Mas, caros filhos, Jesus não nos enganou. Assim como ele teve que, antes de entrar na glória, antes de chegar à ressurreição, ele teve que passar pela humilhação, ele teve que passar por aquele processo injusto contra ele, aquelas acusações contra ele, e todas as consequências daquilo que vieram depois. Pilatos manda flagelar nosso Senhor, sabendo que ele é inocente, e aí vão para cima de nosso Senhor e vão literalmente destruí-lo, vão acabar com ele, vão maltratá-lo ao máximo, e por fim vão pregá-lo numa cruz e rasgar o seu peito com uma lança. Mas era necessário que ele passasse por isso. Assim estava profetizado em todo o Antigo Testamento. E ele veio para isso, ele nasceu só para morrer, mas não para permanecer morto. Ele veio para morrer e vencer a morte, para que nós possamos vencer a morte nele. Ele, que é a vida plena, veio para dar a sua vida por nós, para que nós possamos ter a vida eterna. Ele veio para ser sepultado, para ir para o sepulcro, para ir debaixo da terra, para que nós, um dia, também a nossa carne, o nosso corpo, possa se levantar, para se unir com a nossa alma viva, para a ressurreição final, para a glória eterna. E Jesus, explicando as Sagradas Escrituras para eles, depois que ele vai partir o pão, e eles vão reconhecer o nosso Senhor, e nosso Senhor desaparece, eles vão falar um para o outro. Não estava ali o nosso coração como que a queimar, quando ele explicava para nós as Sagradas Escrituras, e eles reconheceram o nosso Senhor no partir do pão. E aqui 2 pontinhos para a nossa reflexão de hoje, para terminarmos. Caros filhos, nós temos que meditar a palavra de Deus, né? É muito importante para a nossa vida espiritual a meditação. Se pegarmos os bons escritores espirituais, como um Santo Afonso Maria de Ligório, um São Tomás de Aquino, São Boaventura, todos os grandes comentadores, escritores espirituais, como São Francisco de Sales, são todos unânimes em afirmar que sem a meditação é impossível um progresso na vida
espiritual. Nós, os católicos, temos na cabeça aquela ideia, que é de, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo meditar na Bíblia, é tão difícil para mim. Olha, o que falta é o hábito. Meditar o Novo Testamento não é difícil. Meditar o Evangelho, meditar as epístolas de São Paulo, deve ser o alimento para a nossa alma. Deve nutrir a nossa alma, alimentar a nossa alma. E a palavra de Deus, ela vai como que nos iluminando, como aqueles homens foram iluminados. Jesus explicando a palavra de Deus, catequizando, por assim dizer, aqueles homens, eles foram sendo iluminados, eles foram entendendo, foram compreendendo que o Messias devia passar pela morte, devia passar pela humilhação, deveria passar pela cruz, e a luz se fez plena quando Jesus fracionou o pão, pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu para eles. No mundo judaico, o convidado que podia partir o pão era o mestre da lei. E ali Jesus já começa a se apresentar como o mestre, o divino mestre. E quando ele parte o pão, eles reconheceram que era nosso Senhor. E aqui é claramente uma alusão à Eucaristia, a meditação da palavra de Deus, a nossa meditação diária, alimentada ainda pela comunhão eucarística frequente, vai iluminando a nossa alma, vai nos fortalecendo, vai nos abrindo o véu para a compreensão da nossa vida, para a compreensão das coisas aqui dessa terra, para compreender de onde que nós viemos, por que e para que estamos aqui nessa terra e para onde é que nós devemos caminhar. O cristão bem instruído, o cristão que reza, o cristão que medita, o cristão católico que comunga bem, que comunga na graça de Deus, que tem uma vida de piedade sólida, ele não está desorientado aqui nesse mundo, ele não está perdido. Nem mesmo quando chega as cruzes, os sofrimentos, as dificuldades, quando se faz pesar, porque ele entende perfeitamente, não é aqui a nossa pátria, não é aqui o nosso céu, não é aqui o nosso reino, como que não foi aqui o céu do Cristo, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos criou para essa terra, e também não nos enganou prometendo para nós uma vida fácil, tranquila, cômoda nesse mundo. Não encontramos nada disso no Evangelho. Nós entendemos que nós estamos aqui para uma missão, estamos aqui para amar a Deus, estamos aqui para amar o próximo, estamos aqui, cada um de nós, na vocação que Deus nos deu, para nos santificarmos nela, como pai de família, como mãe de família, como sacerdote, como religiosa, como religioso, como trabalhador, para nos santificarmos, para vivermos o Evangelho, para amar a Deus, amar o próximo, e assim ir caminhando em direção da eternidade, para quando chegar a hora de sairmos dessa terra, desse mundo, da nossa alma se separar desse corpo, para que nós possamos estar prontos para o juízo de Deus, para que nós possamos entrar na vida eterna, para vivermos eternamente na Jerusalém Celeste, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus veio nesse mundo só para isso. Ele veio nesse mundo só para sofrer, padecer, morrer e ressuscitar, para dar um sentido ao nosso padecimento e para dar uma solução para a nossa morte, para que nós possamos, mesmo morrendo, não morrer, mesmo esse corpo, essa carne sendo lançada na terra, mas para que ela possa um dia ressurgir, para se unir com a nossa alma e nós entrarmos na glória eterna, na felicidade do céu. Que possamos sempre pedir a Jesus para ficar conosco, que nós possamos viver sempre na presença do Senhor. Aquela frase do Evangelho de hoje: fica conosco, Senhor, pois já se faz tarde. Que no entardecer da nossa vida
quando Deus nos chamar dessa terra, que Ele esteja conosco, que Ele esteja na nossa vida, que Ele esteja unido a nós, que nós estejamos unidos a Ele pela graça santificante, para que nós possamos reinar com Ele lá na glória eterna. Rezamos hoje pelas almas, essa missa, a missa das almas. Vamos pedir ao bom Deus, ao nosso Senhor que venceu a morte, que deu descanso eterno para os nossos irmãos e irmãs, para os quais nós estamos celebrando esse santo sacrifício da missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Credo.